Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula especial e de conteúdo inédito que nós preparamos para vocês. Eu sou Marcelo Segredo, para quem não conhece, especialista há mais de 30 anos em tirar você das dívidas, resolver seus problemas financeiros. E o camarada aqui embaixo? É o Marcelo Moreta. É o Marcelo Moreta, especialista em investimentos. E aí até uma dúvida, sempre aparece, toda live que a gente faz, aparece essa dúvida, fala que cargas d'água um cara de investimento está fazendo dentro de uma aula que vai ensinar as pessoas a sair da dívida, porque a gente precisa mudar a tua mentalidade, tá? Porque nós mudamos a nossa e a nossa vida mudou. Então a gente precisa mudar a tua mentalidade para mostrar que você pode sim virar um investidor. Não é só rezar para Deus para sair das dívidas. Que isso, é muito pouco, você merece muito mais. Você merece o céu, você merece toda a glória aí, né? Toda essa prosperidade que o universo te dá. Então, eu tô aqui por quê? Porque eu quero que você, uma hora, saia das garras dele, que vai tirar você das dívidas. Mas venha cair aqui comigo, que eu vou te levar, você não tem ideia para onde dentro do mundo financeiro. Estou vendo aqui que tem bastante gente aqui, eu queria que você escrevesse cidade que você... da onde você está teclando, da onde você está assistindo, para a gente entender, né? Todo aí o alcance nosso aqui, tá bom? Nós estamos transmitindo por várias plataformas, tá? Você aí tem um chat aí, alguma plataforma que você esteja, por favor, bote aí da cidade que você fala. Eu estou vendo aqui Miriam Bigão, estou vendo Sandra Gonzaga, estou vendo José Claire dos Santos, estou vendo aqui Aprenda Mais, já fiz até um elogio aqui, já começou com o elogio, boa noite, estou acompanhando todas as aulas e gostando muito. Muito bom, né? Muito Pessoal, bom. Eu estou colocando uma enquete aí dentro do chat. Eu gostaria que vocês nos ajudassem participando dessa enquete. Responde lá sim ou não, resposta simples de você responder. Na pergunta que está no chat, eu estou querendo saber o seguinte: você participou da nossa aula de ontem? Para ver como que eu vou conduzir essa aula de hoje. Porque a gente está trazendo aqui uma sequência de aulas bem legais para vocês. E eu acredito que vocês vão gostar muito do conteúdo. Na aula de hoje, a gente vai ensinar para vocês aí usar algumas ferramentas do banco contra ele mesmo. Olha que bacana isso. E mais, eu vou ensinar para você, eu vou fazer você entender como que o banco pensa. Que é assim, meu irmão, você está indo para um jogo, que isso é um jogo. É você de um lado, o banco do outro. Você conhece as regras desse jogo? Você entende como que o outro lado pensa para mover a pedra do xadrez? É isso que eu vou te ensinar hoje. Então é uma aula muito importante. Fica ligado, fica ligada. Vai colocando as suas dúvidas aí que depois a gente vai responder. E isso, claro, hein, Moleta? Claro. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha aí, que não custa nada. Lógico. Um compromisso eu assumo aqui com você já nesse início, tá? Eu garanto que o que você vai ver nessa aula aqui, você não vai achar em nenhum canal do YouTube. Eu desafio você a achar. O conteúdo que eu vou pegar hoje. O homem tá bravo hoje. Olha lá, Sandra de Salvador, Rosecléia de Suzano, YouTube User, o Jonas de São Paulo, Dalva de Belém do Pará, Albertina de São Paulo, Rita de Cássia, Caraúbas, Rio Grande do Norte, Ananindeua, no Pará, Raimunda, Tia Débora, Nova Odessa. Olha, cidade da minha prima, Nova Odessa. Já começou os desesperos aqui, Marcelo. Já. Adivinha o que já perguntaram. Vamos ver se você adivinha, Marcelo. E o meu problema é empréstimo consignado. É sério? Já. Não deu 5 minutos de live, já lascaram a gente para cima da gente esse empréstimo consignado. Calma, tem estratégia, tem solução para empréstimo consignado aqui. Gente, vamos começar aqui com o nosso conteúdo, que ele é bem... eu tô ansioso porque é coisa nova, né, Morita? Quando é coisa nova. Bom. Aliás, Bom, não vou falar mais nada. Vamos tocar o barco aqui, vai. Vamos tocar o barco. Vamos lá. Tá bom. Manuel, de Vitória da Conquista, só queria falar mais um nome. O Moreta não deixa eu começar, vocês estão vendo. Rubens de Indaiatuba. Não é, que o pessoal escreve aqui, eu gosto de falar o nome da turma aqui, Miriam, e Ananindeua no Pará. Vai, toca aí, depois eu falo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Sejam todos bem-vindos aí. Bom, o que a gente precisa entender aqui? Eu tô vendo muita gente falando aqui de... pessoal, uma das primeiras perguntas aqui é exatamente isso, né, Moreta? E o consignado? Mas o meu problema é o empréstimo consignado. Então, a experiência que a gente tem nessa área de mais de 30 anos nos mostra que a pessoa que tem problema com o empréstimo consignado também está com o pé na jaca com outros tipos de problema. Igual a Vanderlene colocou aqui, ó, como sair dos consignados, RCC e RMC. Nós vamos falar nessa aula aqui, tá? Então, olha só. Como que geralmente começa o endividamento das pessoas? Você começa com um cartão de crédito, aí você não tem grana para pagar aquele cartão de crédito, você começa a parcelar sua fatura, aí esse cartão de crédito é débito automático na conta corrente. Olha só, o cartão de crédito é débito automático na conta corrente, e nessa conta corrente, você tem limite de cheque especial. Quando bate o teu cartão lá, você não tem a grana para pagar, o banco usa o limite de cheque especial.
E aí, quando cai o seu salário, o que acontece? O cheque especial vai lá e come o teu salário. Aí chega a hora que o gerente do banco fala para você o seguinte: Marcelo Moreta, você tá ficando sem salário, amigo. Vem aqui que eu vou te ajudar. Olha, o juro do cartão de crédito é 15% ao mês. Moreta, os juros do cheque especial são 8% ao mês. Aliás, você sabia que existe a lei do cheque especial, que limita o juro do cheque especial em 8% ao mês? Você sabia disso? Para pessoa física? Dá uma olhada no seu extrato aí. Você que usa cheque especial, dá uma olhada no seu extrato. Veja se o banco está cobrando mais do que 8% ao mês. Ó a dica legal para você aí. Mas vamos lá. Aí o gerente chega e fala, ó, 15% no cartão, 8% no especial. Moreta, vem aqui, vou fazer um empréstimo pessoal para você. A gente unifica essas coisas aí. E aqui no empréstimo pessoal eu vou te cobrar só 6% ao mês. Estou diminuindo os juros que você vai pagar. E eu faço um parcelamento aqui de um valor que fica adequado para você. Aí você pega e faz a besteira, né? De falar para o gerente do banco quanto você pode pagar por mês. Qual é o valor que fica confortável para você. Você fala para ele, não, para mim fica confortável pagar R$500 por mês. Ah, tá bom, vamos fazer aqui 60 parcelas de 500. Com uma taxa de juros de 5%, 6% ao mês. Você vai ficar 5, 6 anos da sua vida aí pagando essa porcaria. Só que o gerente não tira o limite do seu cheque especial. Presta atenção na armadilha. Presta atenção na armadilha. Ele te empurra um empréstimo pessoal, englobando o cartão de crédito e o cheque especial. Ele unificou duas dívidas em uma só. Nesse empréstimo pessoal, ele vai meter um seguro prestamista ali no meio. Em 95% dos contratos bancários tem o tal do seguro prestamista no meio. Mas ele não tira o limite do cheque especial. Você sabe por quê? Ah, e ele continua mantendo o limite do seu cartão de crédito também. Sabe por que o banco faz isso? Porque ele sabe que você não tem sabedoria financeira, você não tem a disciplina financeira necessária. Ele sabe que você vai continuar usando o seu cartão de crédito. Ele sabe que você vai se enrolar de novo com o cartão de crédito. E ele vai começar a debitar esse cartão de crédito de novo lá na sua conta corrente no cheque especial. Só que dessa vez já tem a prestação do seu empréstimo pessoal junto. E é assim que a bola de neve começa a aumentar. Aí o gerente chama de novo. Olha, vem cá. Vamos fazer uma reorganização financeira. Agora eu vou cobrar uma taxa de juros ainda menor de você. Ô, gerente, pô, que legal. Você é brother mesmo. Tamo junto, hein? O que você vai fazer por mim? Olha, vamos fazer um empréstimo consignado nessa reorganização financeira? Porque no empréstimo consignado, a taxa de juros é ainda menor. Olha aqui, 2,5% ao mês, ou 2% ao mês. Você estava pagando 6% lá no empréstimo pessoal, aqui você só vai pagar 1,5%, 2% ao mês. Aí você vai lá e faz de novo. Só que, quando o banco oferece, muita atenção no que eu vou te explicar. Quando o banco te oferece uma taxa de juros muito pequena, de novo, ele vai colocar o seguro prestamista. Só que agora, ele vai jogar o prazo para 120 ou 144 meses. Aí já estamos falando em 10, 12 anos da sua vida, que você vai continuar trabalhando para pagar juro para o banco. Aí, o que acontece? Ele pegou todas as dívidas bobas que você tinha, que olha só, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, reorganização financeira, é dívida boba que a gente resolve fácil. Por quê? Porque o banco não tem garantia nenhuma aqui de recebimento. Aí ele transforma tudo isso daqui num empréstimo consignado, com uma taxa de juro maior, mas projeta para 120, 144 meses, o que vai triplicar o valor da sua dívida. Olha a malandragem do banco. Aqui, quando ele fez empréstimo pessoal, sua dívida já dobrou de valor. Quando ele reorganizou com o empréstimo consignado, já triplicou, se não quadriplicou. E aí ele pega direto da sua conta, da sua folha de pagamento. Já vai comer aí 30% do seu salário. Mas calma, que ainda dá para ficar pior. Sabe como, Moreta? Como? Ele não tirou o cartão de crédito da pessoa. Ele não tirou o limite do cheque especial. Caramba. Ele sabe que a pessoa vai se enrolar de novo. Eles sabem disso. E aí você acaba precisando de mais grana emprestada. Aí eles vão, tipo, o cartão consignado, que a taxa de juros do cartão consignado é 4,80% ao mês. Opa, já começou a ficar uma linha de crédito mais cara de novo. Então você percebe que quando você não conhece a regra do jogo, você está indo buscar ajuda aonde? No lugar errado. Tem um exemplo que eu costumo dar sempre aqui para vocês. Então, ó, o Orlando aqui, ó, gerente ponta firme, só que não, é por aí. Mas ele está fazendo o papel dele, Orlando. Qual é o papel do banco? Vender crédito, vender dinheiro, entende? Ele não está sendo sacana, ele está, né, não está sendo sacana assim, entre aspas, né? Ele está apresentando, ele tem que bater meta, né? Ele está fazendo... Está defendendo o emprego dele, né, Marcelo? Garantindo o emprego dele. Está garantindo o leite das crianças dele. Exatamente. Bom,
Então, entenda. Aqui, o gerente conseguiu fazer o quê? Conseguiu fazer com maestria o que o banco exige que ele faça. Pegar dívidas bobas que o banco não tinha garantia e transformar numa dívida onde ele pega direto do seu salário e você fica cada vez mais enrolado. A questão é que quando você faz o empréstimo consignado, vamos lá, raciocinem comigo aqui. Já quero fazer sua cabeça pegar fogo nesse começo da live aqui, tá? Presta atenção. Você foi lá, vamos fazer valor redondo aqui, Moreta, coisa boba, vai, vamos lá. Faz de conta que você recebe R$1.000 salário, tá? E a prestação no consignado, ela equivale a 30% do seu salário. Então, eu sei que o valor da minha prestação vai ser R$300. Isso. Certo? Certinho. O salário é 1.000. Então, no mês que vem, eu sei que o meu salário vai ser 1.000 menos 300. Quanto vai cair na minha mão? R$700. Aí eu pergunto, para o mês que vem, você reduziu o seu padrão de vida, você reduziu as suas despesas para que com R$700 você consiga suprir todas as suas necessidades? Não, você não fez isso. E aí você vai ficar pegando mais empréstimo, mais empréstimo, mais empréstimo. Até chegar ao ponto do superendividamento. E aí a gente entra em outro problema. Meu, mas esse cara só fala em problema. Calma que eu vou trazer a solução também. Por enquanto, eu estou desenhando aqui o cenário no qual você se meteu por falta de conhecimento. Foi desse jeitinho aí ou não foi? Quando você recebe seu salário, o que acontece com você? Olha aí. Recebe o salário, o banco desconta empréstimo pessoal, cartão de crédito, tarifas bancárias, e já fica com saldo negativo no mesmo dia. Detalhe aqui, só um segundo. Algumas pessoas estão colocando as perguntas aqui, eu estou separando essas perguntas, no final da live a gente responde, tá, gente? Não precisa ficar repetindo a sua pergunta, não, porque né, a gente vai responder, fica tranquilo, tá bom? Então, olha só. A gente falou na aula de ontem, o banco é sim responsável pelo seu endividamento. Ele tem culpa nisso, porque ele sabe que você está se enrolando cada vez mais. Ele sabe que está complicando a sua situação financeira. Aqui, Marcelinho, aqui. Olha o comentário. Não, Paulo. Assista essa aula até o final, Paulo. Fica comigo aqui. Fica comigo. Então, você concorda que quando o banco vai... Vocês viram o cenário que eu desenhei aqui para vocês até agora? Então, veja, o banco sabe que ele está te complicando, ele sabe que vai afetar a subsistência, o sustento, a manutenção da tua família, que você não vai conseguir pagar as contas do mês. E a lei do superendividamento te protege nesse sentido. Ela te dá um respaldo nesse ponto, ok? E a gente vai te ensinar como usar a lei do superendividamento nessa live aqui, sem você precisar de ação judicial, ok? Mas o banco tem responsabilidade pelo valor da sua dívida, sim. E aí a lei do superendividamento, ela fala que o banco tem que repactuar a sua dívida, tem que reduzir juros, que você pode pagar em até 5 anos. Entende? Tem uma série de coisas que dá para fazer aí. Então, presta atenção. A questão é que quando você está nesse tipo de situação, você começa a caçar a solução na internet. E aí você começa a encontrar um monte de soluções. 7 passos para fazer uma ação de revisão de juros de empréstimos consignados. Opa, pera um pouquinho. Revisão de juros de empréstimo consignado. É isso mesmo que você falou, segredo? É isso que eu falei. Ou, outro tipo de propaganda, Moreta. Juros abusivos. Revisão. Revisão de juro abusivo. É o que mais tem por aí. É propaganda em rádio, em programa esportivo, aqueles programas sensacionalistas, Máximos, como que é? Sei lá, cara, uns nomes bonitos, né? XPTO revisional, Excellence revisional, e um monte de gente dando uns depoimentos falsos ali. Ah, eles reduziram minha dívida em 70%, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, e não sei o quê, e piriri pororó. E aí você cai nisso daí. Você vai lá, você vai acreditar nisso. A questão é, atenção, a partir de agora, muita atenção. Eu sei que você quer solução mágica, rápida e imediata para o seu problema. Eu sei que você busca isso. O que estão prometendo por aí? Suspensão do consignado por 6 meses. Você vai ficar 6 meses sem pagar o seu empréstimo consignado. Você já viu esse tipo de propaganda no YouTube e no Instagram? Gente, tá assim, ó, de vídeo. Tá? Eu não sei como que um camarada se condiciona, meu irmão, a estudar 4, 5 anos numa faculdade e fazer um papel desse depois nas redes sociais. Sinceramente, eu não sei como. E eu vou explicar o porquê. Estão falando que vai suspender o seu cartão RMC e vai receber indenização. Assim que entrar com a ação do superendividamento ou com a revisão de juros, imediatamente vai limpar o seu nome enquanto o processo é julgado e o banco é obrigado a tirar todos os juros abusivos. Mas será que isso aí realmente funciona? Bom, eu fui pesquisar, né?
Porque o meu trabalho é fazer pesquisa. Porque tudo que nós trazemos aqui para você tem fundamentação. Nada que eu falo é porque eu acho ou é porque eu penso. E sim, porque eu me fundamento para trazer esse conteúdo para vocês. Olha isso aqui. Notícia quentíssima saiu no portal Conjur, que chama Consultor Jurídico. Empréstimos consignados não são disciplinados por lei do superendividamento, decide juíza. Gente, por que eu venho batendo forte nesse tipo de propaganda mentirosa que tem nas redes sociais? E desafio qualquer um a vir debater comigo aqui, tá? Quer vir debater? Bora, vamos debater, porque eu estudo pra caramba isso aqui. Pode vir debater. Eu abro o canal aqui para quem quiser bater papinho comigo aqui sobre isso. Desde que a lei do superendividamento foi criada, lá dentro da lei do superendividamento diz o seguinte, que contratos com garantia não podem fazer parte da lei do superendividamento. Então, o que é um contrato com garantia, gente? Financiamento de veículo é um contrato com garantia. Financiamento de imóvel é um contrato com garantia. Se você não pagar esses dois aqui, seu imóvel vai para leilão, o carro vai para busca e apreensão, e o empréstimo consignado e o cartão consignado também são contratos com garantia. Qual é a garantia desses dois? O seu salário, criatura. Não desconta direto da folha? Desconta. E é exatamente isso que a juíza falou. Mas vem cá, isso aí não tem respaldo para você se basear na lei de superendividamento para pedir uma reestruturação de dívida de consignado, muito menos a suspensão desse contrato. Não tem como suspender por 6 meses contrato de empréstimo consignado. Isso que estão falando para você é mentira. As redes sociais estão cheias de Pinóquio. Cheio de 171. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Mas isso é verdade, segredo que você está falando? Olha só. Todos esses depoimentos que eu estou colocando hoje aqui para vocês são das pessoas que assistiram a nossa aula de ontem. Coisa fresquinha. Eu não sei se hoje ela está acompanhando a nossa aula, mas ontem a Maria Estela Martins estava participando. E ela falou, para suspender os consignados dela, ele cobrou R$3.500, mas eu não paguei. Ou seja, ela procurou um camarada, um advogado, ele falou, eu cobro R$3.500. Ela falou, opa, não vou pagar isso daí. Mas qual era a promessa? Suspender os consignados. Ó, suspender consignado. O Henrique, também de ontem. Estou com uma ação de superendividamento desde julho de 2023. E até hoje, nada resolvidos. Gente, entrou com uma ação em 2023. Nós já estamos chegando no final de 2025. Olha, Moreta, olha só. Julho de 2023. Já completou 2 anos esse negócio. Caramba. E não resolveu nada. Enquanto que, seguindo a nossa metodologia, em menos de 30 dias, você já começa a ver o seu salário sobrar. Já começa a ver seu salário sobrar. Ok? Gente, a gente não está aqui espinafrando a classe jurídica, tá? E sim falando para vocês que existem bons profissionais e péssimos profissionais. Infelizmente. Como toda área profissional. Na nossa área também. Tem péssimos profissionais que prometem milagres e tem profissionais que são igual a nós. A gente não promete nada. Dá o caminho das pedras e fala, ó, é possível fazer, não é fácil para todo mundo, não é todo mundo que consegue, mas dá resultado. E a gente não coloca você em risco. Então, segura aí e segue. Olha isso aqui. 2 anos não resolveu nada. Sendo que em menos de 30 dias, a gente já começa... Existe uma probabilidade de 95%, seguindo a nossa metodologia. Em menos de 30 dias já sobra dinheiro na tua mão. Sem precisar de ação judicial. Luísa Helena. Gente, só ontem, 3 pessoas. Só ontem, 3 pessoas. Eu também contratei um profissional e não resolveu nada. Por quê? Porque falar é fácil. Agora, a lei do superendividamento, ela não é as 1000 maravilhas para você que é devedor. Pelo contrário, a lei do superendividamento pode ser um tiro no teu pé. Por isso que a gente sempre fala aqui. O recurso judicial sempre vai ser a sua última opção. Existe todo um caminho administrativo que a gente ensina a você seguir, que é mais simples de resolver. Tem mais depoimento aqui, ó. Isso aqui é um advogado famoso aí das redes sociais. Olha aqui, ó. Ao invés de diminuir a parcela da pessoa, ficou pior. Entrou com o processo, ficou pior ainda. Aqui, ó. Há mais de 1 ano. Pedindo o quê? Aqui, ó. Estou pagando o doutor tal, cobrimos o nome aqui, porque a ideia não é espinafrar ninguém, como diz o Moreta aí. Há mais de 1 ano, entrou com uma ação para pedir suspensão de consignado, que eu já provei para você que não vai dar certo. Já tem decisões judiciais, essa não é a primeira nem a única. Caí numa cilada. Sim, você caiu numa cilada, infelizmente. Gastou dinheiro para entrar com o processo e ainda ficou pior a situação. Tem mais aqui, ó. Isso aqui já é outra pessoa. Vocês percebem quantos depoimentos aparecem nas nossas lives?
Aqui, ó, esse caso aqui, ó. Eu paguei 1.800 e até hoje ele não resolve. Faz 3 anos que eu paguei o doutor, meu cartão RMC, que eu paguei, ele diz que está na mesa do juiz. É fácil, né? É fácil. Ah, tá lá na mesa do juiz. Eu pedi, mas tá lá. Né? É simples assim, gente. Aqui, ó. 3 anos esperando uma solução. Quanto gastou? R$1.800. Com esse dinheiro aí, usando a nossa estratégia, eu já teria quitado esse cartão RMC. Já teria quitado essa porcaria aí. Mais um aqui, ó. O Manuel de Souza. Opa. Eu paguei um advogado que faz muito barulho, doutor tal, no YouTube aí, prometendo suspender o consignado e devolver o RMC. Gastei 2.000, demorou 2 anos, perdi o processo e fiquei com a dívida. Então, eu espero que até aqui você já esteja convencida, de que quando você está endividado, o seu problema não é jurídico, o seu problema é financeiro. O que vai tirar você da dívida é a estratégia financeira, não é ação judicial. Se a estratégia, melhor dizendo, né, que são várias, se as estratégias financeiras não resolverem, aí sim você pode até pensar numa ação judicial. Mas olha, muito difícil você precisar de ação judicial se você seguir o método guiado passo a passo que a gente te oferece. Muito difícil precisar. Ok? Então vamos lá. Então, aqui o sapo cego, o Moreta falando. Esqueça as ações judiciais em relação à última instância, não é? Fala, Marcelinho. Vamos lá. Método reset financeiro. Esse aqui é um caminho suave para você. Esse é um caminho suave. Por quê? Proteção salarial em 30 dias. Nós já tivemos depoimento de pessoas aqui que em menos de 30 dias, já conseguiu proteger o salário. Gestão financeira familiar. Recuperação financeira. O que é recuperação financeira? É você recuperar dinheiro de contratos bancários. Ah, mas você está falando aí que banco não devolve dinheiro? Que é mentira dos caras, agora você está falando que você consegue fazer o banco devolver dinheiro? Sim, a gente consegue. Que é o tal do seguro prestamista, uma recuperação financeira que você vai fazer. Fundo de quitação de dívidas, já dá início às negociações fundamentadas e a quitação das suas dívidas. Esse é o método reset financeiro. É isso que a gente vai entregar para você. Algo palpável, comprovado e com N depoimentos aí que você vai ver ao longo dessa aula de pessoas que fizeram e deu certo. Então segue aqui nesse caminho suave. Esse é um caminho suave que você não entra em risco. Você lembra das cartilhas, né, Moreta? Não é da minha época, eu já sou mais né? você. Entendi. Então vamos lá. Agora eu quero que você entenda como que o outro lado pensa. Tá? Isso daqui é a forma que o banco utiliza para formar o preço do produto dele. Qual é o produto dele? É o dinheiro. E qual é o preço do produto do dinheiro que o banco te empresta? Os juros. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou até aproveitar o desenho aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de pizza. Então, suponha que você vai começar a vender pizza agora. Então, você vai ter que ver quanto custa essa pizza, né? Aí, quanto que eu vou gastar de farinha de trigo para fazer a massa? Quanto eu vou gastar de azeite para fazer a massa? Quanto vai de sal? Quanto que vai de água? Aí, eu vou pensar na embalagem da pizza. Bom, a pizza de mussarela, quanto que vai de mussarela numa pizza grande? Já vou cantar a bola para você que eu faço pizza. Vai 200 gramas de mussarela, tá? Ah, é uma pizza de mussarela com calabresa? 200 gramas de calabresa mais 200 de mussarela. Então, você tem que calcular tudo isso. E aí, você vai formar o preço da sua pizza. Assim é o banco quando você vai lá pedir um empréstimo para ele. Então, preço, para ele saber quanto ele vai cobrar de juros, ele faz esse cálculo aqui, ó. Esse gráfico aqui é do ano de 2025, fonte Banco Central do Brasil. Então, aqui mostra aqui. Nesse pedaço amarelo aqui, ó. 21,9%. São os tributos que o banco tem que pagar para o governo federal. Esse azul, meio esverdeado aqui, é verde, né? Esse verde aqui, ó. 26,5% são as despesas administrativas do banco. O roxinho é a margem financeira, o quanto ele vai ter de lucro, 20,7% aqui, ó. E tem um negócio rosa aqui, ó. Esse negócio rosa é o quê? Olha o que está escrito aqui embaixo, ó. Inadimplência. E lá na pizza rosa, no pedacinho rosa, está escrito lá 31%. O que isso quer dizer? É isso aqui, ó. Vou explicar para tu. Faz de conta que o banco está cobrando 8% de juros no seu cheque especial, certo? Dentro desses 8%, o banco já calculou, já preveu que você não vai pagar o cheque especial. Então, ele já coloca uma gordura a mais de 31%. Ó, já vou cobrar 31% a mais do Moreta dentro desses 8% aí, já prevendo que ele não vai me pagar. Se eu tirar esses 31%,
que é a taxa de inadimplência que ele está cobrando, né? A taxa de juro real do cheque especial deveria ser de 5,52% e não de 8% ao mês. Ô, segredo, para que você está fazendo essa conta para a gente? Para você entender como o outro lado pensa e como que ele calcula. Quando você vai pegar um dinheiro emprestado no banco, ele já prevê que você não vai pagar. Ele já está contando com a sua inadimplência e ele já está se protegendo disso. Então, olha só. Se você tem uma dívida de 10 mil no cheque especial, ele vai te cobrar R$800 de juro no mês. Só que se eu tirar essa taxa de inadimplência, o juro que eu deveria pagar no mês é de R$552. Essa diferença que ele cobra mais é prevendo que você não vai pagar. Logo, vou dar um exemplo aqui. Se eu sou cliente do Banco do Brasil, o Moreta também é. Eu não paguei meu cheque especial, mas o Moreta está pagando o cheque especial dele em dia, o Moreta está pagando por mim que não paguei. E o banco não vai ficar no prejuízo. Mas tem mais um detalhe aí. Só da taxa de inadimplência é 31%. Você quer falar alguma coisa, Moreta? Não, nada. Tá. Olha só. Então, só de taxa de inadimplência, 31% é o que compõe a taxa de juros, certo? Mas tem mais. O banco nunca fica no prejuízo. Por quê? Vocês viram aqui no quadrinho amarelo, laranja, aqui, esse amarelo mais escuro, que os tributos, os impostos são 21,9%? O que acontece quando uma empresa tem prejuízo? Quando uma empresa tem prejuízo, ela não paga imposto do prejuízo que ela teve. Certo? Então, o que o banco faz? Ele pega uma dívida sua de 20 mil reais, que você não pagou, essa dívida vira 50 mil brincando, não vira, Moreta? Vira fácil. Vira fácil, não é? Uhum. Ó, sua dívida é 20, você liga, na semana que vem os caras te ligam, ó, agora é 25, no outro mês é 30, 35, bom, chegou em 50. O que o banco vai fazer aqui? Ele vai chegar lá no imposto de renda dele, vai deduzir, ele vai deixar de pagar 21,9% em cima dos 50 mil que ele declarou lá que você ficou devendo para ele. Quanto que ele recupera só de imposto de renda aqui? 10.950 nesse exemplo. Opa, quanto que era o valor original da sua dívida? 20. Ele recuperou 10.950, e aí ele vai lá, quer ver aqui, ó, 20, 10.950 menos, aí passa um tempo, ele chega para você e fala o seguinte, ô Moreta, sabe aquela sua dívida do cheque especial, que era 20 e foi para 50? Então, eu tô te dando a quitação por 9 mil reais. Você fala, meu, o banco é bonzinho pra caramba, hein? Olha só, como tá me ajudando? Não, criatura. Ele já colocou os 31% da taxa de inadimplência, ele já deduziu do imposto de renda dele, e agora ele está cobrando só a diferença de você. Entende? Então é por isso que muitas vezes você ouve pessoas dizendo, nossa, minha dívida era 100, que dei por 10. Por quê? Porque a dívida da pessoa já passou por todo esse processo. Agora você conseguiu entender porque muita gente paga barato na dívida? E qual que é o esquema? Qual é a solução? Qual é a estratégia? Esquema não, porque esquema é coisa errada, né? O que eu vou te ensinar é com fundamentação no Banco Central aqui. Tá? Como que eu consigo chegar nisso? A nova resolução do Banco Central. A nova resolução do Banco Central mudou o SCR lá dentro do Banco Central. Antes, Moreta, até fevereiro, mais ou menos, desse ano, quando você puxava o seu SCR, eu ensinava as pessoas a fazerem isso, tinha uma coluna prejuízo. O que era lançado nessa coluna prejuízo, Moreta? Dívidas que tinham mais de 180 dias de atraso. Por que eu estou falando isso para o Moreta? Porque isso nem o Moreta sabe. É coisa nova que eu estou trazendo aqui no canal para vocês. Nessa coluna prejuízo, só eram lançadas as dívidas com mais de 180 dias de atraso. Só que aí saiu uma nova resolução do Banco Central. E mudou toda a história do negócio. Essa nova resolução do Bacen classifica a sua dívida em 3 categorias. As problemáticas com mais de 180 dias, as vencidas com mais de 90 dias e as recentes com menos de 90 dias. Ou seja, se você tem uma dívida de 20 mil no seu cartão de crédito e você não pagou essa dívida para o banco por um período superior a 180 dias, o banco tem que pegar 20 mil reais do bolso dele e guardar lá no Banco Central esses 20 mil, dentro do fundo garantidor de crédito. E ele só pode mexer nesse dinheiro que está parado dentro do Banco Central, sem render juro nenhum, depois que ele fizer um acordo com você. Vai entendendo a estratégia aí. Então, você está devendo para o banco hoje, ok? Você não pagou, ficou 180 dias sem pagar. O banco é obrigado a pegar o mesmo valor que você está devendo, tirar do bolso dele e guardar lá no Banco Central, esse dinheiro ficar congelado. E ele só pode mexer nesse dinheiro, nessa grana, depois que ele fizer um acordo contigo. Então, a partir de 180 dias, o banco vai ter pleno interesse em fazer acordo com você, porque o dinheiro dele está parado lá. Até 180 dias, não. E aí, mudou o SCR lá do Banco Central. Agora não tem mais a coluna prejuízo. Agora você vai encontrar tudo aqui, ó, na coluna vencida, dívidas vencida. Some a coluna prejuízo e entra como dívida vencida. Ok? Então, por isso que sumiu a coluna lá, por causa dessa mudança, dessa resolução do Bacen. Tá bom?
E aí aqui, ó, mostra as dívidas que estão em dia, e se eu não estivesse pagando, ela ia aparecer na coluna vencida, ok? Então, qual é o valor base para você fazer acordo com um banco? O valor que está na coluna dívida vencida, ok? Ali é o valor base para você pensar em fazer acordo. Qualquer valor que o banco cobre abaixo disso é negócio. Acima do que ele lançou na coluna dívida vencida, você não paga. Você só paga o que estiver abaixo desse valor, ok? A partir de 180 dias, a coisa começa a mudar de história. Por quê? Com menos de 180 dias, o banco vai ficar renegociando com você. Que é o que você vem fazendo no seu dia a dia aí, renegociando dívida. E renegociar dívida é ruim para você. Olha esse depoimento que chegou hoje aqui para mim, ó. Tentaram fazer isso. De 30 mil, a dívida iria para 100 mil reais, da Rosana Noronha. Olha só, uma dívida que é 30, o banco ia renegociar, que é uma dívida com menos de 180 dias, e ela ia virar 100 mil reais. Você acha que é legal isso aí? Mas sabe o que te convence a fazer isso? O medo de ter seu nome negativado e o fato de que o valor da parcelinha que o banco te propôs cabe no teu bolso. E aí você se ilude achando que está fazendo puta do negócio. Você acha que está fazendo o melhor negócio do mundo, tá? E você está se lascando. Na verdade, você está se lascando. O que você deve fazer? Você deve fazer a reestruturação. Opa, deu um delay aí, demorou para mudar a tela. A reestruturação você vai conseguir quando a sua dívida superar 180 dias. Entende? Depois que a sua dívida supera 180 dias, aí fica mais fácil negociar. A questão é que tipo de dívidas eu posso suspender pagamento e esperar 180 dias. As dívidas sem garantia. Usando essa resolução do Banco Central, que permite você suspender os débitos automáticos do cartão de crédito, do cheque especial e do empréstimo pessoal. Cheque especial, você pode pedir o cancelamento do contrato do cheque especial, ok? Através de uma notificação bem fundamentada, que a gente fornece para os nossos alunos, essa notificação, você vai mandar para o banco. Ó, com base na resolução tal, você tem que suspender o débito automático, ok? Tá, mas eu suspendi o débito automático do cartão de crédito, cancelei o contrato do cheque especial, segredo, tem notificação para isso também. Só mudar nome e CPF, você manda para o banco. E cancelei o meu cartão de crédito. Como é que fica essa história aí? Bom, primeira coisa, o banco vai negativar teu nome. Outra coisa que você deve estar passando na tua cabeça, tá? Fica o nome negativado, mas e se o banco entrar com uma ação na justiça para me cobrar? Galera, via de regra, os bancos não entram com ação judicial cobrando dívidas inferiores a 40, 35 mil reais. Pô, então ele não pode entrar, segredo? Não é isso que eu falei. Falei que via de regra eles não entram. Se ele quiser entrar com uma ação na justiça cobrando R$1 teu, é um direito dele, está devendo para ele. Ah, mas então por que ele não entra? Porque não tem custo-benefício para o banco, criatura. São contratos sem garantia. O banco tem alguma certeza que ele vai receber de você? Não tem. Quanto custa uma ação judicial para o banco? O mesmo que custa para você. É R$3,5 que ele vai pagar para o advogado para dar entrada no processo, vai pagar as custas processuais, vai ter que pagar perito e não sei o quê, e não vai ter certeza nenhuma que vai receber. O que ele faz? Dívidas de valor pequeno, ele prefere repassar para escritórios de cobrança ou vender a sua dívida para outras empresas a preço de banana, e aí aqueles caras ficam na tua cola te atormentando. O que também você não deve se preocupar. Mas segredo, uma vez eu fiz um negócio desse aí, eu recebi uma cartinha aqui na minha casa, que tinha lá, vinha escrito assim, bem grande, notificação extrajudicial, tinha o logotipo do Tribunal de Justiça de São Paulo, um exemplo, tá? Pode ser de qualquer estado. Eu já vi isso, viu, Moleta? Bem escrito, assim, ó, notificação extrajudicial, ou seja, não é judicial, mas usam o logo do Tribunal de Justiça, né? O que é um crime, que é uma fraude que os caras estão fazendo, e citam ali alguns artigos do Código do Processo Civil, dizendo que vai penhorar tantos bens quantos forem necessários da sua casa, vai pegar sua geladeira, fogão, o periquito, o papagaio, vai ficar sem nada, vai tirar o seu sofá, vai levar as cadeiras da sua mesa para você comer em pé. E tem gente que acredita nisso, tá? Eles vão usar o quê? A pressão, a coação e o medo para forçar você a pagar. Mas quando você tem conhecimento, amigo, a coisa muda. Como que muda? Assim que você suspende esses pagamentos, a gente já pega na tua mão e te ensina a criar o fundo de quitação de dívidas. Peraí, mas eu deixo de pagar lá e vou investir dinheiro? Isso. A gente vai começar a guardar a grana, pelo menos metade do valor que você deixou de pagar de parcelas e prestações, você vai guardar todo mês. Nós vamos começar a investir essa grana, ok? E lá na frente a gente vai fazer o acordo com o banco, com descontos de até 95%. Só que até aí você já suspendeu os débitos automáticos, o banco já está no desespero querendo conversar com você, criou o fundo de quitação de dívida, e aí a gente já começa a mandar, presta atenção, você já começa a mandar para o banco cartinhas falando, ei, banco, para, eu quero te pagar. Só que do jeito que você quer receber, não dá, cara.
tá afetando minha subsistência aqui, não dá para sustentar a família. Eu quero te pagar, mas tem que ser de uma forma que eu consiga. Olha, eu estou me reorganizando financeiramente e logo mais eu vou te procurar para fazer um acordo. Você falou que não quer pagar? Não. Você falou que está se reorganizando, que estava afetando o sustento da tua família e que você, em tempo futuro, vai propor um acordo. Olha esse depoimento da Cleusa. Bom dia, segredo, feliz quarta-feira. Sou grata pela essa informação. Desde que fiz o curso, eu aprendi a fazer a lição de casa. Olha isso aqui. Eu me livrei de 3 consignados. Só estou com um da Caixa, que não quis fazer acordo. Pô, cara, você está mostrando depoimento de pessoa que não conseguiu fazer acordo com o banco? Sim, a gente não mente. Ela tinha 4 consignados. Ela matou 3. Um ela não conseguiu. O que eu falei no começo dessa live? A gente não vai chegar e conseguir 100% de êxito em tudo, gente. No caso dela, um banco só ficou para trás que não quis fazer acordo com ela. Mas o que ela está fazendo? Presta atenção. Quitou 3 consignados, só ficou com um da Caixa que não faz acordo. Estou conseguindo investir R$500 todos os meses. Na Bolsa de Valores, caixinha do Nubank, fundo imobiliário. Veja, a estratégia que ela usou permitiu, e essa é a estratégia que eu estou entregando para você aqui, tá? Eu vou atacar as dívidas sem garantia e vou começar a trabalhar os consignados. Tem todo um passo a passo, todo um método guiado para isso. E o resultado está aí. Matou 3 consignados e está guardando dinheiro todo mês. O que vai acontecer com ela daqui a pouco? Ela vai matar esse contrato da Caixa que não quer fazer acordo com a quitação antecipada. Já era. Marcelo, fala. É fantástico, né? Ela está fazendo investimento num produto financeiro, e aí a minha praia, que todo mês gera renda para ela. Ela Sim. compra um produto, né? Ela vai lá, põe lá um dinheiro, e no mês seguinte ela começa a receber aluguel. É como se ela estivesse comprando uma casinha de aluguel, e todo mês está recebendo aluguel. Pode chegar um ponto desse aluguel pagar esse consignado. E aí não sai mais da força de trabalho dela, cara. Olha que fantástico. E 90% das pessoas não sabem que isso existe. Pois entendeu? é. Por isso que a gente trata desses assuntos aqui. Daí, ó. É a Cleusa. Ela tá fazendo isso e daqui a pouco ela chega nesse ponto. Parabéns, Cleusa. Muito bom. Isso aí, show de bola. Vamos seguir aqui, ó. A Sandra Valone, que ela usou essa estratégia e conseguiu suspender os débitos automáticos, aí deixou bater esses 180 dias. O banco veio e falou assim: não, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o seu saldo devedor, vou dividir no boleto sem cobrar juros. Ela topou, ela achou legal, não, tá adequado para ela, foi lá e fez. Eu não faria, eu esperaria mais. Mas ela não quis, ela foi lá e fez. Meu, legal. Né? Podia esperar mais e pegar mais desconto. O Erisvaldo aqui, ó. Também, na minha opinião, foi meio apressadinho, né? A dívida era 12, ele quitou por 3. Dava para pagar menos, Erisvaldo. Dava para pagar menos. Se tivesse entrado lá dentro da plataforma, conversado com a gente, lá, segredo, o banco tá fazendo uma proposta assim, tal, o que você acha? Tá bom? Ia falar, não, meu filho, calma. Continua guardando dinheirinho que a gente paga menos isso aí lá na frente. Ia ter esse suporte, né? Mas não usou, não lembrou. Ansiedade de pagar rápido. Aparecida Rose, ó, protegeu o salário assim que aposentou. Por que proteger salário? Ela tava ficando sem. Os consignados já pega direto da folha de pagamento. E o restante, quando caiu o salário na conta, o banco papava tudo. O que ela fez? Mudou de banco, suspendeu os débitos automáticos, empréstimo pessoal, cartão de crédito, cheque especial, começou a guardar dinheiro. Simples assim. Marcelão, né? Fala. Rosecléia, eu consegui suspender em 2 bancos. Isso aí, Rosecléia. Perfeito. E aqui o desespero. E eu preciso desse investimento em fundos imobiliários. Vem, Rosecléia, vem com a gente leva lá. É isso aí. Olha isso aqui, gente. Esse depoimento da Gisele aqui, ó. Faz 2 anos que eu utilizo o seu método para dívida em cartão de crédito. Já quitamos essa dívida do cartão com 90% de desconto e hoje concluímos o pagamento do nosso empréstimo consignado, pagando as parcelas de trás para frente. Que alívio. Mais um depoimento de pessoa que usou a nossa metodologia. Você vê que até agora eu nem falei de consignado para você? Mas a cabeça, Moreta, de quem tem consignado, ela só enxerga o consignado, ela só enxerga aquele problema consignado. Ei, seu problema é maior. Deixa a gente trabalhar os seus outros problemas, que vai sobrar dinheiro para matar esse consignado mais rápido, tirando juros. Isso aí. É isso que a gente ensina. Aparecida Rose aqui, ó. Sou funcionária pública aposentada, ao aposentar, troquei de banco, protegi o salário, agora estou em negociação com o banco. Mas já está livre do consignado. Mais uma aqui, ó. Ei, usou a estratégia dos contratos sem garantia lá do método Reset Financeiro, começou a guardar grana, enquanto espera o banco fazer acordo, opa, deixa eu ir matando esses consignados aqui, ficou livre também do consignado. Gente, é assim, tem que sair da caixa. Você tem que sair dessa caixinha aí. Essa caixinha fechada, a tua cabeça tá assim, ó. A única coisa que você pensa é o quê? Eu tenho que pagar o consignado, eu tenho que suspender o consignado, eu tenho que reduzir o meu consignado. Não é essa a estratégia.
E aí que você acaba caindo nessas armadilhas, dessas promessas vazias que tem por aí, tá? Bom, e aí a gente dá o checkmate do superendividamento. O que é esse checkmate do superendividamento? É fazer diferente para ter os resultados diferentes. Nós elaboramos um modelo de notificação totalmente baseado na lei de superendividamento e nessa nova resolução do Banco Central, que fundamenta ainda mais o nosso trabalho, dá mais força ainda para a gente conseguir bons acordos para vocês, tá? Esse modelo de notificação, você vai mudar ali seu nome, seu CPF, vai preencher com seus dados financeiros e vai disparar para todos os bancos para os quais você deve. Quando o banco receber essas notificações, só que antes dessa notificação, o que eu falei agora há pouco para você? Você suspende o débito automático, começa a guardar dinheiro, mas já começa a mandar cartinha para o banco falando que quer pagar, lembra? Aí agora, depois de 180 dias, a gente já, checkmate com superendividamento. Já manda a cartinha de superendividamento para os caras. Então, vamos conversar? Ó, pela lei de superendividamento e com a nova resolução aqui do Banco Central, passou de 180 dias, é hora de você reestruturar minha dívida. Vamos conversar? Pode ser que o banco chegue e faça, sabe o quê? Pode ser que ele ignore a tua carta. Pode ser que ele nem responda. Mas você mandou e essa carta está protocolada. Tem o registro lá da sua cartinha lá. E o banco sabe que você não é um mané. Que você não é mais um bobinho. Que você já se fundamentou lá atrás, quando mandou a primeira carta. Agora você já está mandando a segunda. E isso desmotiva o banco a entrar com ação judicial contra você. Até mesmo porque o banco não gosta de ação judicial. Já falei isso. Ele prefere o acordo administrativo. Entende? Então o banco vai entender o quê? Bom, é mais fácil eu seguir num acordo por aqui do que pensar numa ação judicial. Ok? Essa estratégia que a gente desenvolveu, ela meio que desestimula o banco a entrar com a ação para cobrar alguma coisa tua, tá? De novo, ele pode entrar se ele quiser? Pode, claro que ele pode. Eu já falei isso para você, tá? Mas a maioria dos nossos alunos não estão enfrentando ação judicial. Aliás, Moreta. Oi. Até agora, eu não tive nenhum relato de aluno que falou, segredo, o banco entrou com ação contra mim. Até agora, não. E nós já estamos aí com mais de 20 mil alunos. Mais de 20 mil alunos. Ou seja, de verdade, gente, até agora não... Pode ser que algum banco entrou e o aluno não me relatou. Tá? Pode acontecer. Mas até agora ninguém me falou isso. Bom, então, eu apresentei aqui para você o método... Opa, pulei. Aqui, checkmate. Então, tem que fazer diferente. Será que esse negócio funciona? Funciona, gente. Funciona na maioria dos casos, tá? Esse é o método reset financeiro que você vai aplicar usando resoluções do Bacen para obter descontos de até 95% da sua dívida, e enquanto você está aplicando o método reset financeiro, você também está mexendo no seu empréstimo consignado e também no seu cartão consignado. Ok? O negócio é doido, o negócio funciona, o negócio é bravo. Vocês viram o que tem de depoimentos aí. E como que eu me organizo? Bom, você vai ter que pegar cópia de contrato nos bancos, vai ter que ver se tem seguro prestamista, você precisa saber o quanto o banco está cobrando de juros. Será que é o momento de eu pensar numa portabilidade? Nós temos uma estratégia aqui que é da portabilidade recorrente. Você sabia que você pode fazer portabilidade até 3, 4 vezes no ano? 3, 4 vezes no ano é possível você reduzir juros? Reduzir o valor da sua prestação? Essa é a portabilidade recorrente. Mas vamos mostrar um negócio aqui, Moreta, de seguro prestamista. Você vai lá no banco pedir devolução do seu seguro prestamista. Aí o gerente fala que não vai te devolver. Aí nós criamos o Cielo. Explica aí, Moreta, o que é o Cielo? Cielo é uma inteligência financeira criada, treinada por mim e pelo Marcelo Segredo. A gente pegou os nossos 30 anos de experiências, alimentamos uma IA, uma inteligência artificial, e deixamos ela exclusiva com as informações de desendividamento e investimento. Ninguém no mercado tem o Cielo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando para você. É isso aí. Muito bem. Vocês viram que legal a ferramenta? Então vai lá no banco, pediu devolução de seguro. O gerente fala, não vou devolver. Você já tem a resposta na hora aí do que fazer e como agir. Tá? Vai lá no banco pedir cópia de contrato. Aí o gerente fala que não vai te devolver o contrato. Tá? Vamos colocar o Cielo aqui também para você ver, ó. O Cielo está preparado para responder tudo que você precisa. Olha isso aqui, ó. Gente, o Cielo você carrega aqui, ó. O teu celular é um número do WhatsApp que você faz a pergunta e ele te dá a resposta. É simples assim, ó. O gerente do banco falou que não existe DDC, que não vai dar contrato. E agora? O que eu vou fazer? Pronto, ele vai te dar o passo a passo do que você precisa fazer. E detalhe, hein? Já estamos trabalhando na versão 2.0 do Cielo. Ele vai ficar ainda mais inteligente. Vocês não têm noção do que vem por aí. Pronto. Resposta na palma da tua mão de novo, ó. Aqui, ó. Cielo é meu mais novo amigo. Ô, Rosecler, deixa eu te falar. Você que já é nossa aluna, Rosecler,
você tem direito de conversar com um assessor de investimentos, tá? É só você entrar em contato aqui com o nosso time, pelo suporte ao aluno, e a gente passa o contato do assessor de investimento para você, tá bom? Esse a gente não divulga abertamente aqui, porque é exclusivo só para quem é alunos, tá? Olha aqui, ó, o seguro prestamista. É dinheiro no seu bolso sem precisar de ação judicial. A Lúcia Caraguá, Moreta, 16 mil com facilidade, ó. Não precisou de ação judicial. Aparecida Rose, marido recebeu 10 mil reais de seguro prestamista só assistindo às aulas. O João Carlos Ferreira, 45... Gente, olha o João Carlos aqui, ó. Passei 45 mil reais de seguro prestamista. Você já pensou? É um dinheiro que você nem espera e aparece aí na palma da tua mão, 45 pila. Pô. E sabe o que a gente faz com o seguro prestamista? A gente te ensina a usar ele para tirar os juros das parcelas dos seus empréstimos lá do final. É fantástico. E você não tem ideia do resultado que dá isso daí. Diminui o prazo do seu contrato e tira juros. Isso é fora de série. Ó o Alfredo aqui, ó. Recebeu 17 mil reais de 5 empréstimos consignados que ele tinha com o Bradesco com a Caixa. Recebeu seguros. Tielo já trabalhou demais, não vou colocar ele para trabalhar de novo. Mas eu tenho consignado. Eu tenho cartão consignado. O que eu faço? Eu estava te ensinando até agora o que você faz aí, certo? Mas tem a portabilidade recorrente também. Olha isso aqui. Olha o que os alunos conseguiram aqui, ó. O Murilo deixou de pagar R$ 960 reais no ano. O Marcelo Guimarães deixou de pagar 9.420 de juros, hein, gente? Miguel Ângelo, 15.148 de abatimento de juros com a portabilidade. Gente, deixou de pagar 15 mil reais. Só somando esses três aqui, Moreta, ó, 9.420, aqui mais 960, já dá uns 40 mil reais quase aí, ó. Tá? Esses dias eu estava fazendo uma conta, Moreta, só de seguro prestamista. Nesse ano, os nossos alunos conseguiram receber mais de 1.800.000. Caraca. Isso dos depoimentos que chegaram pra gente. Fora aqueles que nem falam, né? Tem muita gente que não fala, recebe e não fala, né? Toda vez que alguém fala, eu recebi, eu vou na minha planilha e contabilizo. Só esse ano aqui, nós conseguimos recuperar mais de 1.800.000 reais de seguro prestamista. Gente, é legal pra caramba, vai. Fala a verdade. Bom, então, o que você aprendeu até aqui? Cara, olha só isso, Marcelinho. Ontem deixei de pagar 4 mil reais de juros com portabilidade. Que legal, Rosecler, parabéns. Sensacional, hein? Eu preciso criar uma planilha agora, Moreta, para isso, de portabilidade. Eu esqueço toda vez, mas eu vou criar. Parabéns, Rosecler, parabéns. Vocês estão vendo, pessoal? Eu sei que vocês vão falar assim, mas portabilidade todo mundo sabe, todo mundo faz. Sim, faz. Mas a portabilidade da forma correta, poucos sabem fazer. Por quê? Porque a maioria faz com troco. E portabilidade com troco nada mais é do que um novo contrato de empréstimo, né? É um novo contrato de empréstimo, entende? Então, não é bom para você isso daí, tá? Rosecler, na próxima aula o teu depoimento vai estar aqui, viu? De mais uma que conseguiu aí, parabéns. Então, olha só, o que você aprendeu aqui? Aqui o Orlando falando, ó. Eu não sei, meu Deus. É uma coisa simples, mas muita gente tem dúvida. E quando tem dúvida, faz errado. O correspondente bancário passa vocês para trás. Entende? Então, a Rosecler aqui confirmando, ó. Não desistam, gente, o método é maravilhoso. Obrigado, querida. Que bom que você está gostando. Né? Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Cadê minha apresentação? Deixa eu tirar o comentário da Rosecler. Opa. Deixa eu tirar, Marcelinho. Então, o que você aprendeu até aqui com a gente? Ó, proteger o salário em menos de 30 dias. A gente entrega para você também um sistema de gestão financeira familiar, recuperação financeira, fundo de quitação de dívida, início das negociações fundamentadas e a quitação das suas dívidas. Tudo isso em 1 hora de bate-papo que a gente teve aqui. Tá? Um conteúdo que eu acho que você não vai achar por aí, né? E aí eu pergunto, você já deu seu joinha? Estamos juntos há 1 hora aqui. Será que você lembrou de dar um likezinho aí? Peraí, deixa eu já conferir esse vídeo. Não, só tem 10. Olha só, e eu ensinando tudo certinho aqui, meu Deus. Ensina errado o segredo. Como é ensinar errado? Vamos lá. Então, a gente finaliza a parte final que você vai trabalhar com o banco, é o checkmate do superendividamento, que é usando a cartinha que eu falei para vocês. Ok? A Sandra Valone usou e comprovou que funciona. Tá? Essa resolução para suspender os débitos automáticos, depois usou o superendividamento, foi lá, matou o problema dela. Dividiu a dívida sem juros no boleto bancário, tirou da folha de pagamento, né? Pessoas que também se libertaram das dívidas. Aqui, ó, Paulo Davi. Aplicou a nossa metodologia, pagou as dívidas e hoje é um investidor. A Noemi também saiu das dívidas, já tem 50 mil reais guardados. A Cláudia Sasaki, cheia de dívidas, agora só faz investimentos. Gente,
A gente não está vendendo aqui para você milagre, tá? Não é milagre. É um método comprovado que eu uso com os meus clientes, com os nossos alunos há mais de 30 anos e que eu sei que funciona e não precisa de ação judicial. Cláudia Sassá, que vira e mexe, está ao vivo aqui com a gente. Mudou a vida dela, ó. 2019 cheia de dívidas e agora uma investidora. Então, o meu convite para você agora é esse. Você quer mudar de vida? Quer tentar de um jeito diferente, sem se expor a tanto risco? Então, escuta o que o Marcelo Moreta vai propor para você agora. Na minha opinião, é uma proposta irrecusável e acessível a todo mundo. Preste atenção. Maristela aí tá feliz. Vamos lá. Presta atenção aqui que eu vou resolver o problema de muita gente aqui. Vou colocar meus olhos aqui, né? Você está assistindo aqui com a gente, você ouviu o Marcelo falar um monte de coisa. Parou. Ó, a Lúcia. Começou em 2005, irmão. Nós estamos entrando em 2026 já. Mais de 20 anos. Não consegue sair dessa arapuca. Não consegue sair dessa arapuca. Se os contratos estiver aí ativos, você vai conseguir receber sim, querida. Depois eu respondo mais perguntas, pessoal. Vai colocando aí. Nós vamos responder todas as perguntas. Aguardem aí, tá? Então, você viu o Marcelo explicando um monte de coisa e pode estar um pouco aí bagunçado na tua cabeça, porque é muita informação, a gente sabe disso, né? Mas você percebeu, né, na essência do negócio do Marcelo, que dá para proteger salário em menos de 30 dias, é possível, tem lei para isso, dá para eliminar empréstimos e para resolver os problemas do cartão consignado. Vocês viram, ele mostrou aqui 3 métodos de fazer isso daí. Reduzir as dívidas em até 95%, tudo isso é possível, sem ação judicial, sem advogado e com segurança, mesmo que você esteja devendo até suas calças, tá? Agora, a gente entende que você está confusa, não sabe por onde começar, não sabe qual documento que tem que pedir, onde que tem que levar. Um monte de gente perguntando, mas no saque, no e-mail, não sei aonde. Perdido, completamente perdido. O que escrever na notificação, como é que é uma carta fundamentada, né? E muito menos como negociar de verdade com o banco. Vocês viram ele falando? Deixa dar 180 dias, começa a fazer o fundo de quitação, negocia, depois vai lá com a carta do superendividamento. Tem um monte de processo para vocês fazerem. Ele não falou nem 10% do que tem que ser feito, viu? Não dá tempo. A gente ia ficar aqui umas 10 horas aqui nessa aula. Por isso que a gente criou esse manual prático. Ele não falou nem 10% do que dá para fazer. É por isso que a gente criou o tal do manual prático completo, equilíbrio financeiro de devedor a investidor, tá? Para vocês terem uma ideia, é sem entrar com ação judicial. Manual prático é para você, todinho baseado nas resoluções do Banco Central, com modelos prontos, suporte e passo a passo. Ensina até mesmo a investir. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada como é que funciona esse negócio, ó. Ele é assim, né? Ele é que nem o Netflix. Na hora que você entra nele, tem lá uma apresentação que ensina onde que põe pergunta, onde que põe resposta, tudo bonitinho. E depois começam as aulas, tá? Estão todas gravadas e prontas. Aqui tem 12 aulas. Você vai falar, mas eu vou precisar assistir 12 aulas? Eu queria solucionar meu problema. Calma que a gente já vai te dar a solução, né? Mas olha que interessante. Eu vou entrar aqui numa das aulas, quer ver? Vou clicar aqui. Olha o que tem embaixo de cada aula aqui. Presta atenção, Maristela. Olha o que tem debaixo de cada aula aqui. Um campo escrito comentário. Sabe o que é esse comentário? Para você fazer a pergunta que você quiser. Quantidade de gente perguntando aqui, mas consignado, mas Pronamp, não sei o quê, como é que eu resolvo? Está aqui. Você tem um campo aqui para você perguntar e a gente te responde em até 72 horas qualquer pergunta que você fizer. Qualquer pergunta que você fizer. Então, veja... e as cartas, né? Aqueles modelos tá aqui nas ferramentas poderosas. Tem uma infinidade de notificação com suspende cheque especial, enfim, um monte de coisa, tá? Olha só quantos módulos tem, cada módulo desse ensinando uma coisa diferente. Queda da Selic, que vai começar a cair agora, né? O tal do seguro prestamista, como blindar o seu salário. Quer ver só que interessante? Ó, ferramenta caça seguros. Já pensou, mas será que eu tenho? Será que eu não tenho? Está aqui. Bota aqui teu CPF, resolve. Olha o Cello. Olha o Cello. O Cello está aqui. É um número de celular que você vai cadastrar no teu telefone. E aí ele vai trabalhar 24 horas com você. É lógico que você está perguntando para a gente agora, mas Moreta, eu vou precisar assistir esse monte de aula. Marcelo, dá para pôr o Cello para trabalhar? Olha isso, gente. Você vai perguntar para o Cello, ó, tenho dívidas com empréstimo pessoal, cartão de crédito e cheque especial. Quais aulas devo assistir? Ele vai falar só as aulas específicas para o teu problema.
Tá resolvido. Tá resolvido. Quer ver a resposta aqui, ó? Fala, Moreta. Vocês percebem, né? Olha lá, as melhores estratégias para lidar com sua dívida, cartão de crédito, aula 1, aula 2, aula 3, 4, 5, 6. Tem 70 aulas. E se tiver mais alguma dúvida, estou aqui à sua disposição. Então, veja só, o que a gente fez para você não é um curso. Curso é aquele negócio que tem que pegar, assistir uma primeira aula, ficar lá dedicado. Não, a gente fez um manual, passo a passo, para você resolver o seu problema, com um diferencial gigante. Nós estamos, debaixo de cada videoaula, respondendo sua pergunta, né? Ou seja, é um negócio fantástico. Agora, pensa comigo. Quanto você acha que custa uma dívida num cartão de crédito por mês para você? Ele custa R$ 750 por mês para sempre. É para sempre esse número. Você vai pagar por resto da sua vida R$ 750 e não vai abater 1 milímetro da tua dívida de R$ 5.000. No cheque especial. Um cheque especial está devendo R$ 10.000, ele vai custar R$ 800 para você por mês, para sempre. E não vai abaixar 1 milímetro a dívida do teu cheque especial. Isso é para sempre. É para sempre. Então, agora imagina você pagar uma vez só para reduzir dívida, eliminar consignado, proteger salário, fazer sobrar em menos de 30 dias, sair do sufoco, proteger seus bens. Por muito menos que 1 mês de juros da sua dívida. Menos que 1 mês de juros da sua dívida. O treinamento todo, ele é completíssimo, tá? Ele tem mais de 10 cartas prontas lá para você usar. Só num advogado ia custar cada carta R$ 1.500, se você pedir para o advogado fazer, né? 52 aulas, uma infinidade de aulas que você vai conseguir resolver com o cello, né? O próprio cello está dentro aí do projeto. A gente fosse somar só isso daqui, logicamente seria um treinamento de R$ 4.000. Mas é óbvio que se eu falar para você que isso custa R$ 4.000, você ia falar, sai fora, né? Ia procurar, né, outra solução. Mas eu só quero te mostrar que se o curso custasse R$ 4.000, você iria pagar 12 parcelas de R$ 389. É menor que os juros que você paga por resto da sua vida no cartão. A questão é que no treinamento você vai ter acesso ao método, modelo de notificação, aula passo a passo, suporte de acompanhamento, né, e um plano de ação para sair das dívidas. Tá? Então, não é um curso, é um passo a passo. Mas eu sei que você não pode pagar isso, a gente sabe disso. Por isso que a gente pode fazer o seguinte, né? Vamos reduzir para 997? Propus isso para o Marcelo Segredo, acesso ilimitado, todos os modelos de documentos, o ano de acompanhamento e suporte, o plano definitivo, sair das dívidas. E o Marcelo Segredo falou, não, ainda está alto para os nossos alunos. O que a gente pode fazer? Marcelo lembra daquela fase que ele passou, aqueles perrengues todos. Eu lembro das fases que eu passei o perrengue todo. Né? É uma dor grande que a gente sente a dor que você está sentindo aí. Por isso que a gente vai fazer um negócio ultra especial para você. Né? Quanto custa o treinamento? R$ 497 à vista ou 12 parcelas de R$ 51,10 no cartão, juros do cartão. Essa oferta, gente, vale até quando, Marcelo? Esse valor aí só até o dia 31 de dezembro. Virou o ano, o valor do curso será reajustado e tudo que o Moreta vai mostrar daqui para frente também não vai mais fazer parte do curso. Garantia de acesso imediato, oferta por tempo limitado e tudo que você precisa ter para ter. O que vai junto desse treinamento? Antes, né? Esse treinamento aí, 497, 12, e até 12 parcelas no cartão, dá para pagar no boleto. Você pode pagar no Pix, pode pagar no cartão de crédito em até 12 parcelas, pode pagar em menos parcelas, tá? É menos de R$2 por dia. Mas nós estamos aqui num dezembro que vale November Black, né? É o Black November em dezembro, né? Que nós esticamos esse Black November aí. Presta atenção, senão você vai se confundir. O que nós vamos fazer com você agora? Você vai levar o equilíbrio financeiro, aquele curso completo que eu mostrei para vocês. Mas você vai levar o empréstimo consignado, um monte de gente perguntando de empréstimo consignado aí, né? Tá aqui um aprofundamento nas questões do empréstimo consignado. É outro treinamento que você vai levar junto com o equilíbrio. É mais um treinamento. Mais outro treinamento, onde que eu guardo o meu dinheiro, como é que eu faço, tá um curso completo de Tesouro Direto. É outro treinamento, mas tem mais. Vai levar o superendividamento, que aborda as questões do superendividamento, da negociação bancária, uma infinidade de coisas. É mais um treinamento. E tem até a planilha de cálculo do superendividamento, hein? Até o sistema de cálculo. Tem até o sistema de cálculo, que isso daí é um ouro que o pessoal esconde as 7 chaves. Tem aí dentro desse treinamento, que você vai levar, junto com o equilíbrio. Como proteger o seu salário em até 30 dias, abordando todos os aspectos. Aqui um curso comportamental financeiro, a arte de viver sem dívidas. Está aí um treinamento completo para você e mais a revolução interior, trabalhando a mentalidade e reprogramação financeira para prosperar.
Então, são sete treinamentos com um negócio que arrebentou a boca do balão e está fazendo o maior sucesso. Além desses 7 treinamentos, o equilíbrio financeiro mais esses 6, você ainda participa da comunidade. Esse é o ouro. Isso está fazendo toda a diferença. Vocês não ficaram perguntando aqui? Imagina se a gente pegasse cada pergunta sua e respondesse na tela. É isso que é a comunidade. Está fazendo o maior sucesso. Todo mês. Todos os meses você vai ser chamado, durante 2 anos, você vai ser chamado para uma aula. Não é aula, é o Tira Dúvidas. A gente vai abrir aqui a plataforma e você vai fazer tua pergunta aí e a gente vai responder. Veja, você pode perguntar dentro da plataforma, lá naquela área. Você pode perguntar para o Cello e pode perguntar para o Marcelo Segredo, para o Marcelo Moreta, só que agora por 2 anos. Você vai ter acesso a isso tudo por 2 anos. Tendo nosso acompanhamento, hein? 2 anos de acompanhamento com a gente, pela plataforma, na nossa comunidade. Isso é imbatível. Ninguém faz isso. Ninguém quer ter o trabalho que a gente tem de ficar com vocês respondendo pergunta a pergunta. E às vezes repetidas as perguntas e a gente responde todas. Quanto? 12 parcelas de R$ 51,10 com juros no cartão ou R$ 497 à vista. São 7 cursos, né? O acesso total por 2 anos. E não se esqueça, comunidade Tira Dúvidas. 2 anos de mentoria pela comunidade com a gente, hein, gente, pessoal? Isso 2 anos de mentoria dentro da nossa comunidade em grupo ali. Meu, é uma interação comigo, com o Moreta, com os outros alunos. É fantástico, vocês não têm noção. Moreta, Marcelo colocou o link aí, o Marcelo colocou o link aí no chat, tá? Ele vai colocar de novo aí, para quem quiser, já vai entrando, por quê? Porque tudo isso daqui tem prazo, é limitado, não é para sempre, não. A gente vai alterar esse preço e vai alterar, e não vai ter 2 anos, não. A gente vai voltar para o normal aí, que são 6 meses aí, no máximo, de alguma mentoria com vocês, tá? Então, aproveite, não perca a oportunidade. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Tem um depoimento da TT Natal 61 lá no Instagram. Já me livrei do cheque especial. Sensacional, querida. Sensacional. Parabéns. Fantástico, fantástico, fantástico. 497 ou 12 parcelas de 51. Lembra que teu próximo passo é mais importante que teu último erro. Eu errei de reorganizar, eu errei de entrar na vida, eu errei. Um monte de coisa que a gente falou aqui para você que eventualmente você causou. E passou, isso é passado. O teu próximo passo é mais importante que o teu último erro. Fala, Marcelinho. Vou mostrar aqui para o pessoal. Quando você clicar nesse link, você já está aqui escrito até aqui em cima. Você destravou um desconto, que é esse desconto que nós estamos dando por tempo limitado para você. Aí como é que funciona? Aqui, você vai preencher o seu nome completo, o seu e-mail. Presta atenção para preencher o seu e-mail correto, sem erro. Aqui você vai colocar o seu celular, o seu CPF. E aqui você escolhe as condições de pagamento. Cartão de crédito. Você pode pagar com um cartão ou com 2 cartões. Pode fazer a compra recorrente no cartão de crédito sem comprometer o limite. Tem a opção de pagar no boleto em 2 vezes, sem juros. No Pix ou no PayPal. Ok? Detalhe. Assim que você compra o curso, você já recebe um e-mail com acesso imediato ao nosso treinamento. Então, comprou o curso, já vai lá no seu e-mail. Veja se recebeu o e-mail. Eu não recebi o e-mail. Olha na sua caixa de spam. Você vai receber o e-mail, sim. Não tem erro. Você vai receber o e-mail e o seu acesso é imediato. Comprou, você já começa a assistir agora, sem enrolação. Ok? A maioria dos cursos, olha, eu só vou liberar o conteúdo completo daqui 7 dias. Não, com a gente não tem isso, não. Acesso imediato, tudo liberado para você. Que a gente entende a sua necessidade, o seu desespero e a sua urgência. Então, você tem acesso imediato aqui com a gente. Detalhe, tá? Não põe o teu e-mail corretamente no teu celular. Tem gente que erra o celular e depois a gente fica sofrendo que nem um maluco para conseguir achar você, tá? Porque às vezes quer entrar em contato, porque a gente vê que você não acessa o treinamento, a gente entra em contato com você e não consegue te achar, né? Então, assim, né? Você está aqui, né? E não garantiu a tua vaga por quê? Está inseguro? Eu entendo. Está insegura? Eu entendo, né? Mas deixa eu te falar um negócio, tá? Não fazer nada é continuar do mesmo jeito. Ficar parado, apática, é continuar do mesmo jeito. É aumentar a dívida. Continuar pagando juros, você está enriquecendo o banco. E você, será que você não merece dignidade na tua vida? Esperar demais é perder mais tempo, dinheiro e paz. Quanto mais você demora para tomar uma decisão, maior é a tua dívida. Mais difícil fica de resolver o seu problema.
né? A gente sempre fala, a escolha está na tua mão, né? Você pode continuar no ciclo de dívida, continuar tentando fazer aí os teus rolos, né? Ou dar o primeiro passo para virar essa chave, né? O Marcelo colocou o link de novo, diga. Tem uma dúvida que geralmente as pessoas... Hoje ninguém colocou essa dúvida, mas é muito normal a pessoa colocar essa dúvida. Tá, pô, eu entrei no curso, fiz tudo aí e tal, mas eu não consegui me livrar totalmente das dívidas. E aí, o que eu faço? Vamos lá. Vocês viram que existe uma lógica, uma cronologia que a gente ensina aqui para você, e tudo fundamentado, resolução do Banco Central, você vai mandando cartas de negociação para o banco, carta baseada no superendividamento, de negociação. Se nada disso funcionar, você ainda vai ter a opção de procurar o judiciário. Ainda tem a opção. Mas, volto a repetir para vocês, mais de 90% dos nossos alunos não precisam de ação judicial. Tudo se resolve no administrativo. Tudo termina em acordo, sem gastar dinheiro com ação judicial. Marcelo, ok? Pegar um comentário aqui que às vezes aparece, né? E ela está até correta na colocação dela, né? Mas não é insegurança, não. Eu tenho certeza que o treinamento é legal, bacana, muita gente falando aí bem, né? A gente já vê aqui no telefone um monte de gente entrando, a gente recebe notificação, já um monte de gente entrando dentro do treinamento, né? E as pessoas, algumas aí ficando de fora, é natural. Ela fala que é escassez financeira mesmo. Aí deixa eu perguntar para a Denise, né? Ou qualquer outra pessoa aí que esteja nos assistindo. Se o seu celular quebrar, quanto tempo você vai levar para ter outro celular na sua mão? Seja sincero, não precisa responder para mim. Responda para você, não para mim. Não preciso da sua resposta. Eu quero que você entenda a colocação que eu estou fazendo para você. Quanto tempo você vai levar para ter outro celular na sua mão? Horas? Dias? Você vai dar um jeito, porque sem celular você não pode ficar. Você está assistindo aqui o treinamento, provavelmente está num celular. Imagina ficar sem celular. Sabe por quê? Porque o celular é uma prioridade para todo mundo, não é só para você, não, para mim, para o Marcelo Segredo. Agora, o que é mais prioridade para você? Sair das dívidas e poder comprar o celular que você quiser sem se preocupar com o endividamento? Ou ter um celular novo? Percebe? É uma questão de prioridade, Denise. O que é prioritário para você? Você tem que escolher, quando eu falo declarar guerra, é disso que eu estou falando. Porque viver uma vida sem dívidas é mágico. Viver uma dívida com dívidas é triste. Eu já passei por isso. Eu sei do que eu estou falando. E eu fiz uma escolha lá atrás. Endividado, arrebentado, eu fui atrás, paguei para sair das dívidas. Mas saí, hoje eu sou investidor. Eu queria que você viesse para o meu lado. Então, repense suas prioridades. Fala, Marcelo. Vamos lá. Tem um comentário aqui no judiciário, se tiverem as provas e os fatos forem concretos, a causa é frutífera para o consumidor. Luque tá produtor. Olha, a gente tem aqui uma equipe de peritos forenses, tá? Que a gente faz cálculos em contratos bancários, uma equipe com mais de 30 anos de experiência, e a gente presta esse serviço para advogados do país inteiro, tá? A gente sabe o que funciona e o que não funciona no judiciário. E eu posso te afirmar que a maioria é pedrada para cima do consumidor. A maioria é pedrada, infelizmente. Até uns 10 anos atrás era diferente. 10 anos para cá, a coisa é mais favorável para o sistema bancário do que para banco. A gente não é contra ação judicial. A gente não é contra advogado. A gente é contra a pessoa usar o judiciário como primeira alternativa, sendo que existe todo um caminho administrativo que traz resultado mais rápido e mais barato. Gente, quanto custa uma ação judicial hoje? Uma ação de superendividamento. No mínimo, você vai pagar aí R$2.500, R$3.000 para entrar com um processo desse. Quanto custam os processos administrativos que a gente ensina aqui para você? 497. 497. O que vale mais a pena? O que apresenta mais custo-benefício? É isso. No final, não resolveu? Aí sim, agora eu tenho a opção do judiciário. Mas eu garanto que alguma mudança significativa na tua vida, a gente vai fazer. A gente vai promover. Isso eu garanto para você. Vamos lá. Denise, a gente vai responder perguntas. Eu queria voltar aqui na Denise, porque ela respondeu, né? Ela falou assim, a última vez que eu fiquei sem, precisei do celular emprestado do neto. É justamente isso que eu estou falando, Denise. Você deu o seu jeito. Você continuou com o celular, por quê? Porque celular para você é muito importante. Você tirou do seu neto. Eu imagino que deve ter sido tirado um neto, um celular, para ficar para você. O estresse que o teu neto deve ter ficado. Mas percebe que você deu um jeito porque é uma prioridade? É esse o jeito que eu quero que você dê.
para você adquirir o treinamento. Você entendeu? É justamente esse ponto em que você pode resolver como prioridade se você quiser sair das dívidas. Cada um faz a sua escolha, Denise. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não é nenhuma crítica a você, não. É de uma maneira extremamente educada que eu falo com você para que você resolva os seus problemas. Eu quero você comigo, falando de investimento um dia. Como está aqui Maristela, falou, estava endividada e agora vai sair das dívidas, nós vamos ajudar ela a sair das dívidas e depois ela vai sentar comigo para ser investidora como um monte de gente. A ideia é essa. Marcelinho, vamos responder um pouquinho de pergunta? Tem um comentário aqui do Instagram também, que a gente está nas duas plataformas, da TT Natal 61, a mesma que eliminou o cheque especial. Tá? Ela fala assim, as pessoas usam os advogados por falta de conhecimento. Eu mesma não conhecia o curso. Então você acaba indo para um caminho que acaba sendo mais caro, sendo que existe um caminho que é mais rápido e mais barato. Sim. Entendeu? Não resolveu? Aí sim, procura advogado, vai com a ação judicial. Entendeu? M. Salete Lima, aqui no Instagram também, quero fazer os cursos. Estou postando o link agora aqui no Instagram. É só clicar nesse link e realizar a compra e já tem acesso imediato ao treinamento. Vamos lá, Moreta, vamos responder as perguntas desse povo. A Tabata, temos um empréstimo, já respondi para ela. Tabata, como eu te falei, o Pronamp, tá? Ele demanda uma estratégia diferente que não dá para eu falar aqui. Senão eu vou entregar o ouro para o sistema bancário, tá? Tem uma estratégiazinha diferente. Eu preciso entender qual é o problema, qual é o ramo de atividade da outra empresa, quem são os sócios. A gente tem que dar uma esmiuçada nisso aí, mas tem solução, tá? Entenda, Tabata, ele não pode falar aqui, senão o banco percebe a solução que ele está dando, e aí o banco dá um jeito de mudar alguma lei para se proteger. Exatamente. É só por isso que ele não pode falar aqui, mesmo porque volte e meia aqui, tá cheio de concorrente, cheio de gente do sistema bancário, porque se a gente falar qualquer coisa errada aqui, outro processo a gente recebe, tá? Coisa errada não, né? Se eu falar coisa demais aqui. Falar coisa certa que eles não querem escutar. É verdade. Quanto tempo demora uma ação de superendividamento? Rosemary, você viu que eu coloquei lá, tem gente que está 3, 4 anos e ainda não saiu a solução. Se ganha, olha lá ainda, né? Se perde, ainda você vai pagar sucumbência. Então, a gente recomenda, antes de entrar com uma ação de superendividamento, fazer os passos que a gente ensinou até a entrega da notificação extrajudicial do superendividamento, que é a cartinha do checkmate. Tudo extrajudicial, tá? Para eventualmente, se você não conseguir nada, o que é raríssimo entre os nossos alunos, aí eventualmente você vai precisar de um advogado. Mas aí você vai ter documentação farta para mostrar que você tentou tudo e o banco não aceitou nada. E aí a chance de você ter o sucesso é maior. É por isso que a gente fala que primeiro são os passos administrativos. Isso. Você quer ver um rolo do superendividamento? Tá cheio de profissional aí que fala que os empréstimos consignados podem ser inseridos na reestruturação da dívida do superendividamento. E não pode, gente. Isso é mentira. Está lá na lei do superendividamento. Contratos com garantia, que é o caso consignado, não pode fazer parte do superendividamento. Então, como que podem prometer para você que vai suspender o consignado por 6 meses? Fala para mim. Se está lá na lei que não pode. Você percebe quantas armadilhas tem no mercado? Não é rápido. Não é rápido. Não é rápido. Aqui fala assim, meu problema foi que paguei. Olha só, então a pessoa pagou a dívida e o banco mandou a dívida para uma empresa de cobrança que não consegue resolver. Olha quanta maldade tem aqui nesse negócio. Primeiro, que você nunca pague uma dívida se antes pedir o termo de quitação da dívida. Se você paga e não pede o termo, o banco pode te cobrar de novo. Então ele fala assim, você me deve aqui 40 mil, mas eu acerto por 5 mil. Você vai lá, se vira do avesso, paga os 5 mil, ele pega e vende a dívida para uma outra empresa, a outra empresa vai te cobrar. Eu já paguei, que deu termo de quitação, não tem. Então você continua devendo. Se me devia 40, pagou 5, deve 35. É assim que a maldade acontece. Se você não pediu o termo de quitação, dançou, pagou errado, paga 2 vezes. Infelizmente, essas são as maldades que com o conhecimento você evitaria. Entendeu? Era o fato de você ter pedido um termo de quitação. Seu problema estava resolvido e você não tinha mais dívida. Conhecimento é tudo, gente. Tem gente que acha que conhecimento é caro, não é? Quanto que custa a ignorância? Já parou para pensar nisso? Né? Pois é. Deixa eu ver aqui outra pergunta, Marcelinho. Pode a empresa de crédito comprar minha dívida com o banco e me processar judicialmente por não pagar? Olha, a maioria dessas empresas de crédito, Paulo, não entram com ação judicial, porque eles não têm autonomia para isso. Tá? A maioria não entra com ação judicial, não. Tá bom? Fica tranquilo. Ameaçar, eles ameaçam. E ameaçam forte. Tá? Mandam cartinhas, sabe?
uns negócios meio pesados, tal, mas não é bem assim, não. Olha Tá? só o que... Só um detalhe, Moreta. Dentro do curso tem uma aula como negociar com escritórios de cobrança, onde eu ensino passo a passo, tete a tete, como você peita os caras. É top essa aula. É a aula que eu mais gostei de gravar. É fantástica essa aula, é fantástica. Eu já assisti essa aula. Olha só, dá uma olhada aqui na Fátima, né? A juíza alegou que ela não provou que a sobrevivência estaria ameaçada, percebe? Ela chegou provavelmente crua. Parou. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aí? Entraram com o processo dela sem fazer o cálculo correto do superendividamento. É isso. Pegou um profissional meia boca, que não entende muito bem do riscado, montou lá, copiou, colou um processo, deu entrada e não colocou o cálculo do superendividamento. Cálculo esse que a gente entrega a planilha para você, dentro desse treinamento. Tá? Então, gente, é isso que eu falo para vocês. Sabe o que acontece quando você entra numa aventura sem conhecimento? Pode dar errado. Pode dar errado. Pode dar errado. Tá? Veja só, você está entrando com uma ação judicial contra um banco. Qualquer processo que for contra banco. Presta atenção no que eu vou ensinar para vocês agora. Qualquer processo contra banco. Qual é o primeiro profissional que você tem que contratar? Coloque aí nos comentários. Você resolveu contestar um contrato que você tem com o banco. Qual é o primeiro profissional que você vai contratar? Coloca nos comentários para mim, faz favor. Não tenha medo de errar não, gente. Não vou brigar com ninguém. Vamos lá. Qual o primeiro? Você quer contestar uma dívida tua. Qual o primeiro profissional que você vai contratar aí? A maioria vai responder o quê? Ó, já tem... aluno não vale, né, Péricles? Aluno não vale. Ó, o pessoal que acompanha a gente aqui já sabe, né? Um perito, gente, um contador, um cara que entende de matemática financeira. Por quê? Ele vai fazer o cálculo e vai falar, ó, tem X errado aqui, ó. Tem X mil reais que foi cobrada maior. Mas não, onde as pessoas vão? Primeiro vai contratar um profissional da área de direito. E aí, se o profissional não tem experiência, ele pega, já entra com o processo direto e não faz o cálculo. Agora, olha só, presta atenção. Como que você vai... Você concorda comigo que sem saber o quanto tem de errado, você está entrando com o processo às cegas? Você não sabe o que tem errado, como que você vai contestar? Então presta atenção, gente. Ó, Brasil não é lugar para amador não, viu? Presta atenção. O Jair aqui, Marcelo, pergunta assim, né? Se o banco pode tirar um imóvel no meu carro porque não conseguiu pagar a dívida nos últimos 3 meses. Só vou ter fôlego para pagar daqui a 6 meses. Vou deixar você responder, Moreira. Veja. Né? Até um tempo atrás, o banco tinha que entrar com uma ação, tinha que fazer um monte de coisa, aí o juiz tinha que determinar a penhora. Mas eu andei escutando que vai alterar a lei e que banco não vai precisar mais de ação judicial para fazer penhora de bens. Eu escutei aí que isso está alterando aí, né, essa alteração toda tributária, todo esse negócio aí, está alterando para que o banco não precise nem entrar com ação para fazer a retomada dos bens. Estou correto, Marcelo? Tá. É assim, você deu o seu imóvel em garantia? Não deu o seu imóvel em garantia, então relaxa. Tá? Então relaxa. Você não deu o imóvel em garantia, então relaxa. Muito bom. Ele só não pôs aqui a dívida se é do imóvel, né, Marcelo? Porque se a dívida do imóvel... se a dívida for do imóvel, aí sim. Aí eles podem pegar, né? Se a dívida for do imóvel, do carro, eles podem pegar. Se a dívida não... Agora, veículo, se o banco entrar com ação judicial e o veículo estiver no seu nome e o banco pedir a penhora, o juiz vai dar, porque veículo entende-se que não é algo tão necessário para uma família. Entendeu, Jair? Entendeu, né? Ou tem que desenhar? Entendeu, né? Agora, o imóvel é um bem de família, o imóvel único, você não vai perder o imóvel. Tá bom? Tem coisa que a gente não pode tratar aqui, tá bom? Por quê? Porque o sistema escuta e aí a gente começa a se proteger. Não, então relaxa, Jair. Não vai perder, não. Nós já te demos dentro dessa aula aqui a solução para você resolver isso daí. Já tem a solução dentro dessa aula, é verdade. Essa é uma solução dentro da aula, tem mais uma infinidade dentro do treinamento, lógico, tá? É isso aí, Marcelo. Eu acho que, em geral, aqui a gente respondeu a maioria das perguntas aqui, elas são todas um pouco parecidas, tá? Né? O pessoal acho que... A gente tem a Bernadette aqui, ó, já respondemos essa? Responda quando no contrato consta a cláusula autorizando débito automático, no dia que recebo o salário. Ah, legal, Bernadette. Vamos lá.
Mesmo que tenha a cláusula no contrato do banco falando que você autoriza, a resolução 4.790 do Bacen, no artigo 6º, diz que é direito seu desautorizar. E nenhuma cláusula de contrato bancário está acima de uma resolução do Banco Central. Quem manda é o Banco Central. Não é uma cláusula do contrato do banco. Então, querida, é um direito seu, sim, suspender esse débito automático. Tá bom? A gente fornece esse modelo de notificação pronta, muda lá nome, CPF, os dados bancários, manda para o banco. O gerente não obedeceu, reclama Banco Central. Não obedeceu via Banco Central, reclama via Procon. Você vai ver que dá certo. O Marcelo pergunta aqui se o devedor for Uber, né? Você precisa provar, né? Isso sim, o juiz pode entender que não, entender que não, tá? O juiz pode falar, sim. Não, mas você pode alugar um carro. Pode alugar um carro e paga o aluguel do carro. Aí depende da cabeça do juiz. Ô, Marcelo, tem várias estratégias aí, irmão. Tem várias estratégias. Tem várias. Não dá para entregar ouro assim, né, Marcelo? Não é entregar ouro. O Marcelo fala em entregar ouro, parece que ele não quer falar aqui para que não, vocês... Não é complicado. É que ele não pode abrir aqui, por quê? Porque o sistema escuta e o sistema vai se proteger. Então, a gente esse tipo de assunto, a gente não fala aqui publicamente. Vem para as aulas da comunidade, todo mês, aulas de mentoria na comunidade, ali no grupo, tal, que você vai aprender coisa pra caramba, Marcelo. Isso. Entra na comunidade, Marcelo, você vai ver só que a pegada é outra. Aqui a gente fica se segurando aqui, a gente tem uma maquininha que fica dando choque quando a gente vai falar alguma coisa aqui. A Cláudia.adm no Instagram, eu consigo pagar parcelas no cartão recorrente? Consegue sim, Cláudia, só clicar nesse link que eu postei agora aí, tá bom? A Vera Lúcia, eu adoro vocês, mas gosto mais do segredo, tá lá no Instagram também, obrigado, Vera. O Moreta gosta mais ou menos. Mentira! Tá lá no Instagram, ela postou lá. Você não tá vendo, você não acompanha o Instagram? Mentira, tem teu Instagram aqui, não tem nada disso. Beijo, Vera. Fica com Deus, querida. Moreta, vamos embora, então. Vamos. Rapaz, faz 2 horas que nós estamos aqui com o pessoal, hein? Olha que legal. O tempo passa, a gente nem percebe, né, Moreta? Vai batendo papo aqui. É isso aí, Jair. A gente tem que manter uma certa linha aqui, porque senão a gente acaba abrindo estratégias para o banco aí ele dá a volta na gente. Por enquanto, nós estamos dando a volta nele. Chega para não falar mais coisa. Aqui já respondi, eu tô vendo um lugar errado aqui. É isso aí. Olha aqui, ó. Coleira para dar choque. O Moreta tem uma coleira dessa aqui. Ele põe aqui no meu tornozelo, viu? É igual a tornozeleira do Bolsonaro. De lá da casa dele, dá choque. O meu fica na cintura aqui, viu, Marcelo? Quando eu vou falar uma bobagem, dá choque. Não posso falar. A gente fica apertando aqui, eu dou choque no segredo e ele dá choque em mim aqui, porque a gente não pode falar. O Marcelo aí mostrou, né, já recebeu aí algumas notificações e processos bancários aí, querendo tirar o canal dele do ar, querendo tirar o canal inteiro do ar. Oba. Enquanto eu respondo aqui pro Ferreira, tem uma pessoa aqui que tá brava, mas é com você, não é comigo não. É o Jorge Cerqueira, ele fala assim, ó, nem leu as minhas mensagens. O Jorge... Tenta achar a mensagem, o cara tá bravo. Calma, Tenta achar as mensagens do Jorge aí. Calma, Jorge, vamos tentar achar aqui. Eu vou procurar se possível, Jorge, coloca aí, ó, repete a pergunta pra gente, pessoal. Porque, ó, 2 horas de live, 2 horas de live, nós chegamos a ter mais de 300 pessoas ao vivo aqui. Não é nem só no YouTube, fora as outras plataformas. Só no YouTube, 300 pessoas, fora as outras plataformas que a gente fica olhando aqui do lado. Eu estou procurando aqui, Jorge. Tua figura aqui é com desenho, né? Espera que eu já vou responder aí, o Ferreira. Tenho cobrado do Banco Safra para pedir o contrato do DDC. Se você não conseguir no banco e ele não te fornece o contrato, Jorge, abre uma reclamação no Banco Central, que você está pedindo o documento descritivo de crédito e que, de acordo com a lei, eles têm que te entregar no mesmo dia, se estiver na agência e não estão fazendo, abre uma reclamação. Vai lá no gerente, se você puder, vai lá, me dá o seu nome, vou abrir uma reclamação no Banco Central, se você não quer me dar o DDC. Você vai ver alguém começar a tremer na base, viu? Ferreira, não dá para fazer isso. Você tem que esperar a oportunidade que vai acontecer, acho que a partir de janeiro, mais ou menos, ou fevereiro, quando o Banco Central começar a reduzir a taxa Selic, aí você vai conseguir fazer portabilidade, tá? Mas exigir que o banco faça a mesma taxa de juros, não
Não tem como, tá? Tá vendo? Jorge, você viu? Quando deu uma apertada nele, ele respondeu, né? Você viu. Ele escreveu aqui que ele não tá nervoso. Eu falei, tá nervoso, Jorge? Ele falou, não, tô de boa, Moreta. Mas você vê, Jorge, o Moreta dá trabalho, cara. Nossa, eu vou falar. Ó, a Maria também tá brava com você, Moreta. Mas comigo. Tá brava com você, não responde. Pelo amor de Deus. Acha a pergunta na Maria. Oh, meu Deus do céu. Ô, Maria. Acha a pergunta na Maria. Maria, tem que ficar rolando esse Maria. Não, ai, meu Deus, agora a Fátima tá brava comigo lá no Instagram. Meu Deus do céu. Deixa eu achar a Fátima. Maria. Bem que o Instagram, o Moreta falou que tava vendo também, então é culpa dele. Maria, eu já escutei 3 coisas tuas falando assim, não sei se não responde minha pergunta, mas não acho tua pergunta. Maria, é o som. É a dor, é o suor. Maria do Instagram, repete para mim, querida. Maria. Ei, Maria, como é que eu vou achar, Maria? Põe tua pergunta de novo aí, Maria. Tem uns 5 milhões de coisas. Não, é a Fátima, não respondeu. Achei tua pergunta, Fátima, peraí. Lá do Instagram. A Denise aqui falando, os meninos estão cansados, vão dormir. Boa noite, Maristela. Liga amanhã no telefone, Maristela. Liga não, Maristela, passa um áudio não, Maristela, um texto. No telefone amanhã, Maristela, pelo amor de Deus. Passa a Fátima no Instagram está perguntando assim, ó, como pagar o consignado com descontos? Fátima, eu expliquei isso na aula várias vezes. O que você vai fazer? Você vai pagar as parcelas lá do final. Toda vez que você fala para o gerente do banco, quero pagar a última parcela, você paga do mês que vem direto na folha, certo? Aí você vai lá, gerente, gera o boleto que eu quero pagar a última parcela do contrato. Vai pagar a última parcela e é obrigado a tirar a taxa de juros. Geralmente, pessoal, presta atenção que é valioso o que eu vou falar aqui, ó. Geralmente, quando você quer pagar a última parcela de um contrato, principalmente do consignado, tá? O banco fala assim, então, mas no consignado não dá para pagar a parcela do final. Mentira. Artigo 52, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor fala que a qualquer momento você pode fazer o pagamento ou a quitação total ou parcial do seu contrato. Está lá no artigo 52. Nenhum contrato bancário está acima de uma lei federal, gente. Presta atenção, tá? O Jorge pergunta aqui quando que vai ser a próxima aula. Marcelo tirou aí da tela, mas o Jorge está perguntando aí quando é que vai ser a próxima aula. Jorge, da comunidade, dia 16/12. Não sei se você está dentro do projeto. Dia 16/12, a gente fica ali umas 2 horas respondendo pergunta. Mas aí não é a gente vai respondendo uma por uma aqui, porque eu só vou apagando as perguntas depois que a gente responde, tá? Então não se perde pergunta. Aqui realmente não tem como. Tem um monte de gente aqui falando, minha pergunta é uma pergunta. Entra na comunidade, criatura. Não só responder a tua pergunta. Entra na comunidade e a gente responde. Não dá, tem muita pergunta aqui para eu procurar. O Jair faz gracinha aqui. O Jair fala, acho que eu vou vender meu celular para comprar o curso. Jair, dá teus pulos, Jair. Dá teus pulos. Você deve ter mais amigo endividado. Junta uma turminha, compra o treinamento, assiste todo mundo junto, Jair. A gente não vai achar ruim. Pode fazer, Jair, não tem problema nenhum. Tem uma aluna aqui que falou assim, poxa, eu sou aluna e vocês nem responderam as minhas perguntas. Olha, a gente não respondeu porque não viu, mas deixa eu só te falar um negócio. Se você é aluna, o que você está fazendo aqui no YouTube, querida? Você tem a gente no telefone de suporte ao aluno, você tem a gente embaixo de cada aula. Se tira a tua dúvida, a gente vai responder. O que você está fazendo aqui no YouTube, mulher? Você tem exclusividade com a gente lá. Presta atenção. Você tem a minha atenção total lá dentro do treinamento. Você está disputando a minha atenção com um monte de gente aqui no YouTube. Só aqui no YouTube? Quem que é que perguntou? Me dá um nome. Tava aí você tirou, rapaz. Olha, veja, nós estamos disputando. É a Sueli, achei, ó. Sueli. É a Sueli Ferreira. Sueli, não é nem por maldade, querida, que é muita gente. Mas você tem exclusividade com a gente lá. Por que você quer ficar discutindo aqui, Sueli? Né? Vai lá na plataforma, debaixo de cada vídeo aula, pergunta, a gente responde. Ou então manda no telefone de suporte de aluno. Lá, né? Fala que você está, mas vai lá na plataforma e me pergunta, porque é importante você colocar a tua pergunta lá, porque os outros alunos que estão lá, eles veem tua pergunta, às vezes você está ajudando eles. Ou, né, você pode, viu, Sueli, adquirir, você que já tem o equilíbrio financeiro, você pode adquirir só a comunidade, para você ser um preço especial. Entre em contato no nosso aluno, você adquirir a comunidade, e aí não tem como. Porque na comunidade, quando a pessoa põe a pergunta aqui, a gente responde, eu tiro a pergunta. Então, não fica mais nada aqui dentro. Aqui tem 5 milhões de perguntas aqui, eu não consigo achar mais nada aqui. Marcelo, não sai daqui hoje. Pessoal, beijo no coração de todos aí, fiquem com Deus. Para quem entrou no treinamento, no próximo dia 16 de dezembro,
já tem a nossa aula, todo mundo junto aí na comunidade. Espero por vocês lá. Beijo a todos, fiquem com Deus, até mais. Tchau. Tchau.